Jefferson também é um dos jovens que tem se dedicado, tem atuado em algumas áreas da igreja, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, estudioso da palavra, que ele possa ser usado para a glória do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos aqui gratos pela sua presença manifesta nesse lugar, e agora pedimos ao Senhor, prepara o nosso coração, Pai, nós temos prazer em ouvir a tua palavra, que o Jefferson seja a boca do Senhor, que o Jefferson seja um instrumento usado por Ti nessa noite. Pai, nós temos a plena certeza que o Teu Filho se preparou e Ele está aqui expressando a Tua total dependência ao Senhor. Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor derrama uma unção sobre Ele e que Ele possa ser um instrumento fiel à Tua palavra. Guarda o nosso coração e fala conosco. Essa é a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Queria saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui a gente tem que repetir coisas boas que a gente aprende, mais uma vez. Eu queria agradecer à igreja, assim como o Vieira sempre agradece aqui pela igreja que recebeu ele aqui, que acolheu ele. Eu, do mesmo jeito, quero fazer esse agradecimento pela igreja que me recebeu minha família. Hoje minha esposa está ali comigo, minha filha está comigo também, a Ariana, minha filha Maria Betina está aqui, todo mundo conhece. Convidei algumas pessoas para estarem aqui comigo hoje. E assim, é um motivo de alegria estar aqui hoje para poder falar da palavra do Senhor. A responsabilidade é grande, eu estava conversando com o pastor Xande ali atrás, é o peso da responsabilidade, isso aqui não é fardo para a gente. E estar aqui hoje, eu preciso também agradecer algumas pessoas que fizeram com que isso aqui foi possível no dia de hoje. Agradecer primeiro ao Senhor, porque sem a misericórdia dele seria impossível estar aqui. E no começo da minha caminhada, o Wellington sempre falava assim, se você estudar a palavra do Senhor, é possível você pregar igual esses homens aí pregam também. Assim, não estou querendo dizer que eu vá pregar excelentemente bem, como os pregadores que vocês veem por aí, igual o pastor Xande, o pastor Silas, nosso pastor Jaime pregam aqui muito bem. Então, mas é a questão de a gente se preparar para o que vem, independentemente de você estar aqui no púlpito pregando a palavra do Senhor, se preparar, todo cristão precisa fazer isso. Você anuncia o evangelho do Senhor com palavras e com sua vida também. Vocês entenderam onde estou querendo chegar? Agradecer também aqui aos meus pastores que confiaram em mim para estar aqui. Já vi o pastor Jaime estar lá em cima, lá só de butuca, né? Agradecer ao pastor Xande. E também agradecer a duas pessoas aqui em especial, ao Márcio e a Marilda, que a gente, quando começou a fazer um trabalho lá no Recanto Feliz, até então, eu e Felipe, a gente só participava com eles lá, fazendo um trabalho pesado, carregando peso, ajudando a fazer as coisas. Ia lá, orava um pouquinho. Aí, em determinado momento, o Márcio e a Marilda foram colocar a gente lá para poder dirigir culto, depois para pregar. E ali no Recanto Feliz tem sido uma escola para a gente. Ali eu costumo dizer que ali a gente não vai entregar, a gente vai lá para receber. Porque a gente acha que vai para lá para ajudar aqueles meninos, para entregar alguma coisa, mas no fim das contas a gente acaba saindo de lá abençoado, vendo o testemunho de vida deles lá, a perseverança de estar ali dentro daquele lugar, porque para estar ali precisa querer se recuperar de verdade, precisa querer voltar para a sociedade. Então, agora vamos entrar no principal aqui, que é a palavra do Senhor. O mês do Ministério Jovem está tratando sobre joio e trigo. Aí faz uma pergunta, joio ou trigo? O texto que Jesus dá a explicação dessa parábola está lá em Mateus, do 36 até o 43. Nesse capítulo 13, Mateus vai contar aqui, no texto, no capítulo de Mateus, no capítulo 13, são contadas 7 parábolas.
e uma delas é a do joio e o trigo. E o Evangelho de Mateus, ele faz parte dos evangelhos sinóticos. São os evangelhos que têm a maioria das histórias em comuns. Somente João que não faz parte. Eu não sei se vocês perceberam, aqui nesse capítulo 13, ou em todo o evangelho de Mateus, ele não se refere ao reino como o reino de Deus. Ele se refere ao reino como o reino dos céus. Por quê? O judeu, ele tinha um respeito muito grande sobre o nome de Deus. Ele não falava o nome de Deus em vão, não citava o nome de Deus em vão. Então, para o evangelho que Mateus estava escrevendo ser mais aceito, ao invés dele escrever reino de Deus, ele escreveu reino dos céus. Então, ele, como uma pessoa que não era bem vista, nem pelos romanos, que não gostavam de judeus, e nem pelos próprios judeus, que não gostavam de Mateus pelo ofício dele, cobrador de imposto. Alguém que estava trabalhando a serviço de um povo que oprimia o judeu. E durante o seu ofício ali na coletoria, o Mateus, chamado Levi, foi chamado por Jesus. E o que Mateus estava fazendo era algo que era mal visto pela maioria da sociedade. Como eu disse para vocês, em relação aos romanos e aos judeus. E se a gente puder aplicar isso na nossa vida, a gente não precisa ficar esperando algo sobrenatural para poder ouvir a voz do Senhor, para poder segui-lo. O chamado de Mateus foi enquanto ele estava fazendo algo que ninguém aprovava. E geralmente, algumas pessoas aqui podem ter ouvido o chamado do Senhor no momento onde estava fazendo algo que ninguém aprovava. E nem ele mesmo aprova. Então, não espere algo sobrenatural. Só ouça o chamado do Senhor. Assim, acontece da gente ser chamado verdadeiramente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas o texto vai dizer também que se a gente ouvir a voz do Espírito, para a gente não endurecer o nosso coração. Então, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, se alguém estiver nessa situação ainda, que não tem contato com o Senhor, que está longe, está afastado do Senhor, não espere algo sobrenatural, não. Muitas vezes Deus já está mandando algo sobrenatural, que é o fato de uma pessoa ir até você. Jesus, ele usava parábolas, que era uma forma comum de ensino no judaísmo. Jesus usava parábolas para ensinar princípios espirituais de forma acessível ao povo, de uma forma comum. Coisas que eles faziam, coisas que eles estavam relacionados, agricultura, pescaria, e tanto que ele tratava de dinheiro também, para poder comunicar as parábolas dele. As parábolas exigiam explicações. Aquelas pessoas que estavam vindo, no começo da parábola, não sabiam onde Jesus queria chegar. Então, era necessária explicação. E, assim, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz em relação à palavra do Senhor, a gente precisa de explicação, a gente precisa de esclarecimento. Em determinado ponto da sua vida, onde você já está estudando a palavra do Senhor, em determinado ponto, em determinado tempo, o Espírito Santo comunica alguma coisa no seu coração, alguns esclarecimentos que às vezes ninguém nunca explicou para você, o Espírito Santo às vezes comunica ao seu coração algum tipo de coisa. E o que acontece? O esclarecimento, ele transporta as pessoas das trevas para a luz, livra as pessoas da prisão do engano e transporta as pessoas para a liberdade do livre pensamento. Às vezes as pessoas estão presas em pensamentos pequenos, em atitudes ruins, e a palavra de Deus e o esclarecimento que essa palavra traz te transporta para um lugar de luz, te tira dessas trevas, porque a ignorância te deixa cego. E quando você tem esclarecimento do conhecimento que a palavra de Deus te traz, isso te abre um leque tão grande, te livra da prisão do engano. O conhecimento da verdade proporciona isso para a gente. E a verdade nos liberta. E a verdade que liberta a gente é Jesus. Como está lá em João 8, 32 e no 36 vai falar.
Pode pôr ali, por favor? João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o 36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então, quando a gente tem esclarecimento das coisas, a gente é liberto da ignorância. E onde é que a gente vai buscar esse esclarecimento? Onde é que a gente vai buscar aprender um pouco mais do Senhor? Nossa liberdade está no conhecimento de Cristo, na intimidade e na presença, pois a palavra diz: onde há espírito, há liberdade. E entrando na parábola, a gente já ouviu diversas explicações aqui. Começou com o Bruno pregando aqui excelentemente bem. Bruno não pregou, ele deu uma aula aqui sobre Mateus 13. Quem estava aqui bebeu. Depois veio a Hanna, depois veio a Letícia, depois veio o Neto. Pessoas aqui excelentes pregando a palavra do Senhor. Então, eu já vou me transportar aqui para a explicação da parábola que Jesus está dando. Eu queria deixar esse verso 36 por último. Segundo o que a gente já ouviu aqui, eu queria deixar esse verso 36 por último. No verso 37, Jesus responde à pergunta dos discípulos. Diz aqui, ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. E o 38 vai dizer: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Jesus responde à pergunta dos discípulos. Jesus, ele é o semeador. Toda semente plantada por Jesus é boa. Neto falou aqui que tem semente, qualquer semente pode ser plantada por qualquer semeador em qualquer terra. Mas a semente que é plantada por Jesus, toda semente plantada por ele é boa. O texto está dizendo que o campo é o mundo. E ele plantou boa semente. Mas o texto também fala que a boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino não foram plantados dentro da igreja. Os filhos do reino foram plantados no mundo. No mundo. E se tem algo para a gente compreender desse texto, é que eu e você, como cristão, como trigo que a gente se considera, a gente foi plantado lá fora para gerar fruto. O trigo, ele não se diferencia do joio pelo fruto. Está escrito que você não vai reconhecer o joio, não vai conseguir diferenciar o joio do trigo antes da ceifa. Porque é um muito parecido com o outro. É parecido, mas não é igual. Então, se você, como trigo, estou lá fora no mundo, eu preciso gerar fruto. Mas se você parar para pensar que o fruto que você gera não é para você. O fruto que você gera é para o outro. Eu vou gerar um fruto somente para mim? Eu costumo dizer, quando eu tenho oportunidade de conversar com alguém, que você, quando lê a palavra, você já não lê mais para você. O que você aprende aqui já não é mais para você, é para sua edificação? Amém, é para sua edificação, é para você aprender. Mas a partir do momento que você aprende a palavra do Senhor, isso aqui precisa ser compartilhado. Não fala que a palavra não faz uma analogia dos vasos de barro, esse tesouro precioso. É porque isso daqui é frágil demais, é para ser arrebentado mesmo, para o que está aqui dentro do meu coração, que é a palavra de Deus, extravasar, sair daqui. Eu lá fora, no mundo, preciso gerar fruto. Aqui dentro da igreja é mole, pô. Aqui dentro da igreja é fácil gerar fruto. Aqui é mole dentro da EBD, os outros me vê dando aula, no PG alguém me vê ministrando, mas e lá fora, pô? Onde a maioria das pessoas não sabem que eu sou cristão. Que fruto que eu estou gerando lá fora? O que eu estou mostrando para aquelas pessoas? Pô, geralmente você está estudando a palavra, está lendo alguma coisa, você guarda o versículo no seu coração. Mas vai ter momento que você não vai lembrar. Mas se você não viver aquilo que você leu, se você não pregar a palavra de Deus com a sua vida, aí vai ficar difícil. Seu comportamento vai dizer muito quem você é. Posso beber água?
aqui é um luxo, tá, gente? E a boca já está colando. Imagina daqui para o final, que ele já acaba. Como eu falei aqui, nós somos essa boa semente. Mas se vocês pararem para pensar, toda boa semente plantada é plantada por Jesus. E o significado da palavra semente no grego, ela quer dizer qualquer coisa que possua energia vital ou poder da vida. Agora, a gente quando está lá no mundo, o que foi plantado? Qual foi a semente que Jesus plantou em nós, que vai nos guiar enquanto estivermos no mundo até a eternidade? Qual foi a semente que Ele plantou em nós, que vai nos guiar lá fora? Oi? Qual foi a semente que Ele plantou em mim, que vai me guiar lá fora? Acertaram. Tá vendo? Essa igreja é boa. Essa igreja é boa. O pessoal inteligente é beça. Eu ouvi uma explicação sobre o Espírito Santo, que eu já compartilhei isso com muita gente. As pessoas recomendam a gente compartilhar as coisas que a gente aprende, para ver se quem está ouvindo dá respaldo, para ver se não é doideira, né? Porque a gente chegar aqui em cima do púlpito e falar qualquer coisa. Pastor Xande ouve muita coisa. Eu aprendo um negócio, corro dele, aí vou no Bruno, aí vou no Neto, vou no pastor Jaime e fico enchendo o ouvido dele. A irmã Elaine lá em cima também, ó. De vez em quando ouve as doideiras da minha boca, né? Mas isso ficou marcado no meu coração. Eu não precisava nem ler isso daqui. Lá no profeta Isaías, ele quando faz a profecia sobre Jesus Cristo não, ele fala que a virgem daria à luz a uma criança. Ele fala que o nome seria Emanuel, não fala? O significado de Emanuel é Deus conosco. Mas esse significado não está escrito lá em Isaías, está escrito em Mateus. Mateus 1, do 21 ao 23, vai explicar quem é o Emanuel, que significa Deus conosco. Aí depois, no nascimento de Jesus, a presença de Deus agora caminha na terra em forma de homem, o Deus conosco. O Deus conosco estava na terra, no meio de outras pessoas. Nem todo mundo tinha acesso a Ele, mas todos que tinham acesso a Ele conseguia. O texto de Colossenses 1,15 vai falar que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Eu creio que aqueles homens que caminharam com Jesus aqui na terra, caminharam com Deus. Eu acredito nisso. E Ele promete enviar a semente. Ele promete enviar o fruto. Em João 16,7 ele diz: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, o Consolador não virá. E quando ele fosse, ia ser cumprida a palavra do próprio Jesus, que prometeu isso, e a profecia de Joel 2,8, lá em Atos 2, é cumprida, onde o Espírito viria sobre toda a carne. Aí eu pergunto para vocês, o que eu ouvi, o que é melhor do que Deus conosco? Deus em nós. Que depois que o Espírito Santo vem sobre toda a carne, já não é mais Deus andando do meu lado, é Deus em mim. É o Filho de Deus em mim, é o Espírito Santo de Deus em mim. Agora eu carrego essa presença para onde eu vou. No verso 41, ele vai dizer assim, ó: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão. Agora que o nervosismo estava passando, a perna estava tremendo, a boca seca, a mão suada, quase tomando choque nesse microfone aqui. Não é fácil não.
Pronto. Verso 41 de Mateus 13 vai dizer: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Quando eu li esse verso aqui, eu fiquei pensando, o que o texto diz? Que o trigo ele vai ter que ser arrancado no final, junto com o joio, para poder não arrancar, quando você for arrancar o joio, não arrancar o trigo junto. O que a gente aprendeu com o Neto aqui? A semente, elas se entrelaçam lá embaixo. Elas se entrelaçam lá embaixo. É por isso que não pode arrancar um outro. E, além disso, o joio, quando está entrelaçado com a semente do trigo lá embaixo, ele tira nutriente. Você já viu uma plantação que tem um monte de mato e vem o agricultor lá para tirar o mato que está em volta da plantação? É porque aquele mato que está em volta ali, ele tira um pouco da força, um pouco do nutriente da terra. E enfraquece o fruto principal ali, a planta principal que é para nascer. Mas olha só, quando ele fala aqui uma coisa, ó, eles colherão do reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Mas peraí, eu não vou diferenciar, eu não vou conseguir fazer essa separação. Mas tem uma diferença, não tem? Entre o trigo e o joio? Tem uma diferença. É o Senhor que vai diferenciar. E eu acho que é pior ainda. Porque quando é a gente que consegue identificar uma falha um no outro, a gente exorta, dá um conselho e o irmão de repente muda. Mas quando é só no final das contas, não vai ter mais como fugir, não. É ele que vai mandar os anjos virem para ceifar. E acabou. Mas olha só, então tem característica. De trigo para joio, um entre o outro, tem característica. Eu não consigo diferenciar, mas o Senhor consegue. Mas tem característica entre um e o outro. Teve um personagem na Bíblia, que na palavra de Deus, que ele teve comportamento de joio, característica de joio. Por quê? Ele estava no meio de todos, parecia com todos, mas não era igual a todos. Ele não era trigo. Ele se comportou como apóstolo, mas ele não era apóstolo de verdade. Ele fez tudo que os apóstolos fizeram, mas ele não era apóstolo de verdade. Ele estava com o mesmo comportamento, com a mesma conduta. Assim, coração quem conhece é o Senhor. Mas ele foi diferenciado no fim. Mas ali não foi no fim dos tempos, foi no fim dele. Ele teve um fim. Judas caminhou no meio do povo, no meio dos discípulos, com Jesus. Ele estava na presença de Jesus quase o tempo inteiro. Ele era o responsável pela grana. O cara que ficava responsável pelo dinheiro era alguém confiável, certo? Era alguém que precisava ter pelo menos conhecimento, alguém instruído. Porque a grande maioria das pessoas naquela época ela era analfabeta. Então tinha que ter algum conhecimento, pelo menos de número, né? Para fazer a conta certa. E ele, por 30 moedas, ele vendeu Jesus. Por 30 moedas ele entregou o Senhor. Mixaria, né? Se você for parar para pensar, qual o privilégio que ele estava tendo ali, mas não deu valor, não reconheceu. Agora vocês acham que Jesus não teria perdoado Judas se ele permanecesse? Teria, mas era profecia. Aquele homem ali veio para isso também. Judas desperdiçou a oportunidade de permanecer na presença do único que podia salvá-lo de si mesmo. Dinheiro algum no mundo poderia pagar o prazer dinheiro no mundo nenhum podia pagar o prazer de poder estar na presença do rei. Joio não dá o devido valor ao Senhor. Pode parecer. Não fala que ele tem aparência? Não fala que ele parece com trigo, mas não é? Pode parecer que dá valor. Pode estar aqui. Foi o Bruno que citou o texto, aparência de piedade. Mas você, quando lê esse texto de 2 Timóteo, você viu quantas coisas ruins tem para cima? É uma pessoa que vive... Pode botar aí, 2 Timóteo 3, de 1 a 5? Pode colocar ali, por favor? 2 Timóteo 3, de 1 a 5.
lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Eles parecerão seguidores. Parecerão que estão no caminho. Eles podem até estar no caminho, mas o coração deles não está em Deus. E eu não sei nem dar título para a mensagem, mas essa mensagem eu coloquei assim, ó. Seu coração diz quem você é diante de Deus. Suas atitudes servem para dizer quem você é diante das pessoas. Reputação. O seu caráter serve para dizer quem você é diante do Senhor. Lá, quando você está sozinho, como é que é? Lá, quando você não tem ninguém olhando. Muitas pessoas já fizeram essa pergunta. Mas caráter é isso. É o que você é diante de Deus, não é o que você é diante do homem, não. Diante do homem é só reputação, só serve para ser visto. Igual esses homens aí. Tinham só aparência, mas eram tudo aquilo de ruim que estava escrito ali. Aí, agora eu queria voltar lá no verso 36, que eu falei com vocês. O verso 36 vai dizer assim, ó. E tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé deles seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. O que acontece? Quando você lê determinado texto, tem coisa que salta aos seus olhos, né? Que você, isso tem alguma coisa para me comunicar aqui, porque eu não consigo sair disso. E o verso 36, assim que a gente estava aqui, eu já tinha escrito alguma coisa, porque eu era para ter sido semana passada, dia 11, mas aí precisou trocar. Quando o Bruno leu aqui o verso 36 e ele falou intimidade, esse verso aqui tem uma ideia de intimidade, porque os discípulos, depois de Jesus ter despedido a multidão, os discípulos foram para a casa de Jesus. A multidão não. Só quem recebeu a explicação da parábola do joio e do trigo foram os discípulos. A multidão não. O restante não recebeu a explicação. Somente os discípulos. Aí eu fico pensando assim, eles se atentaram a estar aos pés de quem podia esclarecer a dúvida deles. Não falei lá das parábolas de esclarecimento, que te traz das trevas para a luz? A multidão é dispersa e somente os discípulos acompanham Jesus até a sua casa. Então a multidão só tem a história contada, mas a explicação só é dada aos discípulos. Quem anda na presença do Senhor não somente busca esclarecimento, mas encontra. Em Tiago 1,5 vai falar que quem busca sabedoria em Deus encontra, com fé, encontra sabedoria nele. O texto de Lucas 39 vai falar que Marta estava onde? Quando ela buscou, enquanto Maria estava lá fazendo todos os seus afazeres, Marta estava onde? Aos pés de Jesus. Os apóstolos estavam onde? Aos pés de Jesus. Estavam buscando conhecimento na presença de Jesus. Eles deram valor ao que a maioria não deu. Oi, Marilda, pode falar? Eu que eu não consigo ler lábio. Marilda está falando alguma coisa comigo ali. Fico com vergonha, não, eu te amo, tá, Marilda? Você sabe disso. Eles foram procurar naquele que podia esclarecer a dúvida deles. Agora, se eu puder trazer uma reflexão sobre isso para vocês, pense em quem que vocês estão buscando conhecimento e esclarecimento de dúvida. A gente lê a Bíblia, a gente ouve pregação aí em tudo que é canto. Quando vocês estão aqui, ouvindo os nossos pastores pregando, vocês podem ter certeza que vocês estão ouvindo coisa boa. Não tem engano. Mas quando vocês saem procurando aí pregador de internet, colocando para fora um monte de baboseira, um monte de besteira, vocês estão procurando onde? Referência em quem? Aqui dentro dessa igreja, não é só quem sobe aqui no púlpito que tem coisa boa para oferecer para vocês, não. A gente na EBD teve testemunho
o testemunho da Bia, que falou sobre os pais. Coisa que só quem tem discernimento, quem tem uma vida aos pés do Senhor, consegue reconhecer. Eu não vou contar agora, não sei se ela me permite contar. Eu posso contar? Posso contar, Bia? Pode? A Cristina ficou doente. Eles estavam numa pegada muito forte. Visitar. E eles não descansavam para nada. Aí Deus deu descanso para a Cristina. Colocou uma doença nela durante 3 meses. Fez ela descansar durante 3 meses. O descanso foi forçado. Mas descansou. Não foi? Aqui, a gente às vezes está dentro da igreja, quero fazer isso, quero fazer aquilo, estou para lá, estou para cá, mas não tiro tempo para mim, não tiro tempo para descansar. Tem um casal aqui na igreja que deram exemplo disso para a gente. Que a gente precisa às vezes parar um pouquinho, pô. Não abraçar tudo não, pô. A gente não consegue fazer tudo aqui dentro da igreja não. Tem quase 1000 membros aqui dentro, tem gente suficiente para fazer um monte de coisa. Eu não posso pensar que eu sou super-herói e pegar, abraçar tudo não, pô. Eu não posso. Eu tenho que ter um tempo de descanso para mim, tenho que ter um tempo para minha família. Aí ela falou que agora chega determinado tempo, eles não pegam mais nada para fazer. Chega daí para lá, agora é para a família. É para a família. Só quem está aos pés do Senhor tem esse discernimento, cara. Só quem está aos pés do Senhor consegue ter esse entendimento. E, eu citei ela, que foi um negócio que ela falou ali na EBD, estava todo mundo. Mas quantas outras coisas vocês já viram aqui de testemunho? Morreu, o Rildo. Cara, eu nunca vi um exemplo de resiliência igual aquele homem na minha vida. Ele ia e voltava. O pastor mesmo falava, ele estava amarelo. Às vezes você viu o Rildo aqui na igreja, o Rildo estava amarelado. Doente ainda. Mas aquele homem não desistiu em momento nenhum. E o pastor falava, ele não murmurava. Ele não reclamava. Vocês têm exemplo dentro da igreja de um monte de coisa, de um monte de comportamento, de gente que segue o Senhor. Pode seguir, pô. O que Paulo falava? Sede imitadores de Cristo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é para imitar eu pelo que eu faço, pura e simplesmente não. Me imita porque eu imito Jesus. Um homem que estava sempre aos pés dele, recebeu palavras do próprio Jesus, que ele mesmo fala, isso que eu recebi não veio de homem. Foi o próprio Jesus que me entregou. Então, se vocês têm alguém de referência daqui da igreja, segue. Se vocês entendem que essa pessoa está aos pés do Senhor, seguindo na presença dele, segue. É bom. Gente, pode ter joio aqui dentro, mas eu sei que aqui está repleto de trigo, cara. Tem gente dando muito fruto aqui dentro, pô. Tem gente gerando muito fruto. Tem gente que está aqui há anos gerando fruto. Tem gente que está chegando agora e está gerando fruto. Eu preciso, cara, gerar fruto no lugar que eu estou inserido. Aqui dentro da igreja, é bom gerar fruto, eu preciso. A nossa união comunica a vinda do Senhor. O nosso ajuntamento comunica que o Senhor enviou ele para cá. A gente precisa estar unido, mas não é unido por si só, em comunhão. Comunhão significa união em comum. Eu estou no mesmo propósito aqui dentro. Eu preciso estar aqui com você no mesmo propósito, buscando a mesma coisa. Senão não tem como, pô. Eu andar para um lado e um irmão para o outro, pô. Eu preciso buscar a mesma coisa aqui dentro. Aí eu falei o que aqui para vocês? De buscar a presença. De você buscar conhecimento em pessoas do seu lado. Mas eu queria que você refletisse que para todos os questionamentos que você tem, que para todas as suas dúvidas, a palavra de Deus é necessária. Ela é necessária e ela é, qual é a palavra? Suficiente. Ela é suficiente para esclarecer qualquer coisa. Vocês ouvem um monte de coach aí, soltando um monte de palavra aí. Se vocês pegarem o que eles estão falando, provavelmente eles tiraram alguma coisa da palavra, mudaram. Porque aqueles caras arrebatam um monte de gente. Eu sei que, de repente, quem está indo para lá é para outra coisa, mas tem gente que está indo lá com um propósito diferente. O que eu falei dos discípulos aqui para vocês? Os discípulos, eles valorizaram a presença do Senhor, a presença de Deus. Coisa que hoje em dia, infelizmente, não tem tanto valor assim para muita gente. Para muita gente. Às vezes é duro eu falar isso aqui. A gente estava aqui, desde a primeira pregação aqui, desde do início do Ministério Jovem, todas as orações do pastor Xande, ele sempre fala da presença de Deus.
Eu sei que a sua presença está aqui. Obrigado pela sua presença. Hoje, ali atrás, a gente falou, enquanto ele orava, ele falou da presença do Senhor. O Alciete falou isso aqui enquanto ele ministrava aqui. E às vezes a gente não dá o valor devido para isso. Eu vou sair um pouco da parábola do joio e do trigo, vou caminhar para um outro lugar agora. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Provavelmente alguém já ouviu essa história da minha boca. Não foi a igreja toda, então os que não ouviram vão ouvir de novo. Os que ouviram vão ouvir de novo, perdão, gente. Eu ainda estou nervoso. Eu dei exemplo de uma pessoa que não valorizou a presença do Senhor, não valorizou a presença de Jesus. Eu falei de Judas aqui. E Judas caminhou com ele os 3 anos. 3 anos não, porque Judas morreu antes. Mas ele caminhou com Jesus uma boa parte do ministério dele. Viu coisas e fez coisas em nome de Jesus. Mas foi lá na mesa que ele mostrou quem ele era de verdade. Foi lá na mesa com Jesus que ele mostrou quem era de verdade. Alguém que tinha intimidade com ele, pelo menos parecia, mostrou quem era de verdade. Aí, eu queria transportar para o Antigo Testamento, para a vida de um personagem. Que isso, toda vez que toda vez que eu leio sobre a vida desse personagem, eu me emociono muito porque os acontecimentos da vida dele, do jeito que ele vivia e a atitude que ele tomou no final, não precisa nem colocar aqui não, que eu vou passando rapidinho só para poder adiantar, para explicar a história. E na última parte eu peço para colocar o texto ali. Davi, ele era amigo do filho de Saul, de Jonatas. E eles tinham uma amizade muito forte. Eles tinham uma aliança muito forte um com o outro. A maioria desses textos estão em 2 Samuel. 2 Samuel, lá em 1 Samuel, Davi faz uma promessa para Jonatas, faz uma aliança com ele, que ia ter misericórdia da casa dele. Prometeu que nada ia acontecer de ruim, não sei se guardar a descendência, mas que ia ter bondade com a casa de Jonatas. Jonatas faz Davi jurar isso. Lá em 2 Samuel, fala quem é esse filho de Jonatas. Esse filho de Jonatas chama Mefibosete. Em 2 Samuel 9, é o texto onde Davi cumpre essa promessa feita para Jonatas. Vocês podem botar em 2 Samuel 9, de 1 a 13, por favor? Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo às suas ordens. Respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometia Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito, Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai, e lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cão morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul, e farão colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa.
Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. E ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto ao rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Davi é perseguido pelo seu filho Absalão. Ele foge, depois ele consegue derrotar Absalão e volta para Jerusalém. Mas nisso, o plano de Mefibosete era ir junto com Davi. Só que não conseguiu porque Ziba enganou ele. Ziba pegou o jumento que ele tinha preparado, com tudo que tinha para dar para o rei, e Ziba entregou e ainda mentiu. Falou assim, não, agora ele vai ficar lá, que agora falou que o reino vai ser estabelecido a ele. Aí, na volta para Jerusalém, Davi encontra com algumas pessoas no caminho. E encontra com Mefibosete também. Vocês podem botar lá, 2 Samuel 19, do 24 ao 30, por favor? Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou, Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu, ó rei, o senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor, mas o meu escravo me mentiu. E ele contou mentiras a meu respeito, mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu, não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado para casa. Mefibosete até então parecia ser pobre. As terras de Saul foram restituídas a ele. Aí na volta, a regra muda. Agora você vai ficar com a metade e vai dar metade para Ziba. Aí ele fala isso. Fique ele com tudo. O que importa para mim é que o rei voltou em paz. Esse homem que não tinha nada, era aleijado dos 2 pés. Ele deu tanto valor para a presença do rei que ele não queria saber de bem. Ele não queria saber de dinheiro. A presença do rei para Mefibosete era mais importante do que qualquer coisa que ele poderia ter. Qualquer ganho, qualquer dinheiro, qualquer bem. O Mefibosete não ligava nem tão pouco. O Mefibosete ligou para a aparência dele. Não fez a barba, não tomou banho, já um pouco demais. Mas não deu... Ele percebeu, ele entendeu que aquele homem que teve misericórdia dele, quando ninguém mais tinha, tirou ele de um lugar onde ninguém teve misericórdia de tirar ele, botou ele para sentar à mesa. Gente, mesa é lugar de intimidade, cara. Mesa é lugar de você estar com quem você se relaciona, com quem você conversa, com quem você ama. Botou um homem que ele se considerava um cão morto, ele se considerava um homem que não valia nada. Davi vai lá e pega aquele homem e bota a mesa para comer com ele. Você acha que esse homem seria ingrato o suficiente para dar mais valor para dinheiro do que para a presença do rei? Hoje em dia tem, né? Hoje em dia tem gente que não está conseguindo caminhar sozinho. Hoje tem gente que não está conseguindo dar valor à presença de Deus. Está pensando mais em coisas do que em Deus. Aí eu fui tentando na minha cabeça traçar paralelo, né? Aí eu pensei no filho pródigo. O filho pródigo estava num lugar que ele tinha tudo, saiu de casa, perdeu tudo. Mas ele escolheu de livre e espontânea vontade ir embora da presença do rei, ou da presença do pai. Ele abriu mão disso, de viver na presença do pai, na intimidade com o pai. Mefibosete não. Mefibosete não tinha nada, ganhou tudo, mas não esquentava para isso. O importante era que o rei tinha voltado para lá, que o pai estava lá. Assim como nós, um dia,
Assim como nós, que um dia fizemos escolha, foi necessário abrir mão de algo, fazer renúncias, sacrifícios difíceis, porém fundamentais para viver plenamente na presença do Rei. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, a grande maioria de vocês, precisou abrir mão de alguma coisa para poder estar aqui hoje, para viver na presença do Senhor. E é difícil, tá? Você, eu, que vivi no mundo quase a minha vida inteira, com costumes que não me aproximam de Deus e não me aproximariam do Senhor, abrir mão desse tipo de coisa. Eu sempre costumo dizer que eu coloquei Deus no peso de porcaria, de coisa ruim. Coloquei Deus no peso da cerveja, coloquei Deus no peso da farra, porque eu botava na balança isso. Eu diminuí ele um tamanho que ele não merece. Esse Deus grandioso aí, que é dono de tudo, que fez tudo, que está em todo lugar, eu botei ele pequenininho. Botei ele pequenininho. Quando eu pensava assim, pô, se eu entrar para a igreja, eu vou ter que parar de beber. Se eu entrar para a igreja, eu vou ter que largar as outras coisas que tem aí para fora. E, pô, cara, que valor tem isso, cara, diante do Senhor? Que valor eterno tem isso? Não tem valor eterno nenhum, só coisas que eram boas para mim, para minha carne, fazia eu ficar contente, feliz, mas acordava vazio, pô. Tinha nada. Tinha nada. Miserável homem que sou. Quem fala isso? Tem alguém que fala isso na Bíblia, né? É Paulo que fala isso. O filho pródigo achava que não tinha liberdade na casa do pai, porque na casa do pai tem regra. A gente está falando aqui no meio do ministério jovem. Jovem acha que de repente você ter regra na casa do pai é você estar preso. Não, pô, você imagina. Pô, cara, presídio tem regra, pô. Cadeia tem regra. O cara que vai preso, que vai pro Chilindró, tem regra lá dentro. Se ele não cumpre a regra, é couro, pô. Na rua tem regra. Escola tem regra. Igreja tem regra. Na casa do pai tem que ter regra também, pô. A jovem que acha que não tem que obedecer, eu já passei muito por isso, sentir o peso da mão quando não obedecia a regra. Serjão era brabo quando batia, tá? Deixa eu beber mais água aqui, tá? Serjão era bravo. Serjão, às vezes eu tinha medo do meu pai. Tinha medo dele, não era nem respeito. Mas aí quando a gente aprende o que é amor, a gente entende que o castigo é pro bem, pô. Quando a gente aprende o que é amor, a gente entende que a repreensão é para cuidar. Não é para poder te destruir. Porque se a gente aceita o castigo dos nossos pais aí, por que a gente não vai aceitar de repente a repreensão do Senhor? É necessário, né? Mefibosete tinha que dividir. Aí depois que a regra muda, quando o Mefibosete volta, a regra é que ele tinha que dividir. E ele não se importava com isso, porque a prioridade ali era a presença do rei. E prioridade aponta para o que é mais importante na sua vida. Eu estou falando isso aqui há maior tempão já na igreja com alguém, com as pessoas que eu encontro. A palavra prioridade, até uma certa data, não tinha plural, pô. Não existia prioridades. Foi lá para os anos de 1900, mais ou menos, que começou a ter plural a palavra prioridade. O que eu entendo? Prioridade, ela é a primeira coisa. Não tem primeiras coisas na sua vida. Na sua vida tem a primeira coisa. Aí o que acontece? A gente pegou, moldou a palavra prioridade para... Foi uma palavra bonita que ele colocou aqui, ó. E, logicamente, nós relacionamos que, mudando a palavra, nós poderíamos dobrar a realidade. De alguma forma, poderíamos ter várias primeiras coisas. Cortella fala que quando você tem mais prioridade, você tem prioridades, você não tem nenhuma. Então, você tem que escolher o que é mais importante na sua vida. O troço ruim que tem lá fora, ou a presença do rei, ou a presença do pai. Aí eu fiquei lembrando, aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. Deixa eu ver aqui, eu tenho tempo. Até que hora, pastor? 9h10 no talo, calma, né? Então, só mais um minutinho. Eu não queria falar muito, mas agora que a vergonha passou, eu quero falar. Pastor cheio de pastor já está lá na porta. Já. Tem aquela pessoa que vai para a porta, bota a vassoura assim, vamos acabar logo. Os levitas, eles foram separados para o serviço do templo.
Dentro das tribos de Israel, ele foi separado por servir, para trabalhar. Foi uma tribo separada para trabalhar. Eles eram responsáveis por desmontar a tenda. O tabernáculo, eles tinham que desmontar, transportar. O templo era móvel, eles tinham que transportar. Aí o que acontece? Para carregar, e eles eram responsáveis por transportar a Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança simbolizava? A presença de Deus. Mas foi Deus que mandou fazer aquilo ali, tá, gente? Foi Deus que mandou construir a arca. Ele não teve, pensou nisso e idealizou a arca sozinho, não. Mas para carregar a arca, eles tinham que estar cerimonialmente puro. Tinha que santificar, tinha que expiar o pecado. Se eles carregassem a arca, tentassem tocar na arca de qualquer forma, consumir, lembra de usar? Quando não podia tocar. Se lembra de usar quando a carroça de boi bateu na pedra, que a arca caiu, que usar foi segurar, o que aconteceu? Foi fulminado. Então não tinha vida depois disso. Se ele tocasse na arca, ele seria fulminado. Antigamente, eu escrevi um negócio pesado aqui. Antigamente, para carregar um objeto de madeira revestido de metal, que representava a presença de Deus, não podia estar em pecado. Engraçado que agora pode, né? Agora pode, né? Por quê? A presença de Deus hoje não está comigo? Eu não carrego a presença do Senhor para onde eu vou? Não é? Eu não sou templo do Espírito Santo? Antigamente eu não podia tocar. Agora ela não está mais do meu lado, ela está dentro de mim. Eu posso fazer o Jesus que eu sirvo, que o Espírito dele está dentro de mim, sentar no trono com um monte de outra porcaria? Posso? Não deveria, né? Mas a gente faz, cara. Eu não vim aqui pregar hipocrisia, não, pô. Sou tão errado quanto qualquer um aí, ó, que está aqui embaixo me ouvindo. Sou tão errado quanto qualquer um. Porque o pastor já me sempre fala, tem que comunicar contigo primeiro a palavra, para depois comunicar com a igreja. Então, não foi comunicado, não. O que eu chorei, já que falava um negócio, ministrar diante de Deus, né? Falou uma vez comigo, ministrar diante do Senhor. Quantas vezes eu preguei isso aqui para Deus? Lembra, pastor, que eu falei com você uma vez, ministrar diante de Deus? Ele me dá a palavra e eu prego para ele, eu devolvo para ele. Falo com ele, eu converso com ele o que eu vou pregar. A Ariana, às vezes, deve ficar ouvindo, ela lá de cima ouve, eu igual um maluco lá embaixo falando sozinho. Fico treinando, mas os outros falam que treino difícil, jogo fácil, né? Esse jogo aqui não está fácil não, pastor. Não está fácil não. Mas vamos lá. Aqui, eu costumava dizer um negócio sobre a presença de Deus, eu costumava dar um exemplo. A palavra diz que, a palavra vai dizer que Deus, nem o céu dos céus pode contê-lo, né? Nem o céu dos céus pode contê-lo. Nem um templo construído por mãos de homem pode contê-lo, né? Foi porque, quando ele fala que nem mão de homens não podem, ele não pode habitar em templos construídos por mãos de homem, é porque ele decidiu habitar no templo que ele fez. Ele não fez você? Então hoje ele habita em você. É porque ele decidiu isso. Mas eu fiquei pensando assim, gente, tem gente que fica falando, que acha que a presença do Senhor está aqui. Mas ela está aqui porque você está. Ela está aqui porque o seu Ricardo está aqui. Quem vai fechar a igreja hoje? Serginho? Quando o Serginho vai embora, a presença de Deus não está mais aqui não, gente. O último homem de Deus que vai embora daqui da igreja, a presença vai junto com ele. Para que Deus quer estar aqui, pô? Para que Deus quer estar dentro disso aqui? Uma casca? Negócio de ferro e concreto? Ele não precisa disso aqui não, pô. Ele está em cada filho dele. Cada um que entra aqui carrega a presença do Senhor. Eu preciso dar valor a isso, cara. Eu preciso, dependendo de como a minha vida... Eu preciso fazer um autoexame todo dia. Fazer um autoexame, olhar para dentro de mim, ver como eu estou. Me consertar com ele, pedir perdão. Estou errando, estou pecando. Me perdoa, Senhor. Ele não é fiel e justo para perdoar nossos pecados? Então, posso pedir perdão a quem para me consertar? Valorizar essa presença, cara. Coisa que o mundo não faz. Mas eu não posso esperar isso deles, pô. Eu tenho que esperar gente que valoriza a presença de Deus, são filhos dele de verdade. Lá em Números vai dizer o que pertencia aos levitas. Os levitas, eles não tinham herança. Eles não recebiam herança. Terra.
O que eles recebiam era uma porção de terra pequenininha para poder criar o gado. Mas eles não tinham direito à herança, porque o texto diz que a herança do Senhor, a herança dos levitas, era o próprio Senhor, não é? O próprio Senhor era a herança dos levitas. O que isso quer dizer? Tudo que era ofertado ia para eles. A comida, os bens que eram ofertados lá, era para ele. O sacrifício era feito sacrifício e precisava queimar, precisava fazer alguma coisa, era deles. Era tudo deles. Tudo que era para ser sacrificado, era para ser feito, era dos levitas. E o que acontece? Os levitas, eles viviam em função disso. Eles não tinham mais nada. Então, era só isso. E para eles, para os levitas, a presença de Deus era fundamental. O que acontece? A presença de Deus era o agente que determinava as ações deles. Eles não faziam nada antes de se purificar, antes de se consertar, se tivesse alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, será que a gente pensa no que vai desagradar o Senhor antes de fazer ou só depois que desagrada Ele? Só depois que a gente faz besteira que a gente pensa, Senhor, vacilei, perdoa aí. Pô, mas a gente tem como escolher, olhar para aquilo ali que está errado e falar assim, não vou fazer isso não, que o Senhor não gosta. Pô, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está em mim, e estou eu aqui caçando besteira para fazer. É mais fácil abrir a Bíblia, vai lá, ouve, bota lá no YouTube, lá o pastor Sila pregando, o pastor Xande, o pastor Jaime, o Bruno. O Alciete falou, bebi de balde. Pô, o que isso na minha cabeça? Pô, professor, você é fera. Já não estou nem mais com sede. Em Êxodo 33, 3, o Senhor diz que não ia subir com Moisés, que a presença dele não ia. Aí no 15 ele fala para o Senhor, se a sua presença não for conosco, não me faz sair daqui. Para Moisés, a presença de Deus era inegociável, não tinha nada que eles pudessem fazer ali sem a presença do Senhor. Aí, ele, com esse discurso, ele está dizendo para Deus, Senhor, eu sou totalmente impotente e dependente do Senhor. Sem o Senhor não posso fazer nada. E sem a presença de Deus na minha vida, é impossível fazer qualquer coisa. Às vezes a gente fica... Tem gente que falou assim, rapaz, às vezes eu oro falando, Senhor, se sua presença não estiver comigo, não deixa eu levantar nem da minha cama. É difícil. Nos dias atuais, às vezes as pessoas, o ser humano, não estou falando exatamente do meio cristão não, mas também, as pessoas estão muito arrogantes, estão muito cheias de si. As pessoas estão achando que elas são suficientes para tudo, mas não são não. Tem um Deus que é muito grande que a gente depende dele. Pô, eu dei um exemplo lá de Mefibosete, cara. Mefibosete era totalmente dependente de outras pessoas, era um homem aleijado dos 2 pés. Se não tivesse ninguém para ajudar ele, ele não fazia nada. Pô, teve alguém que olhou para ele com olhar de misericórdia, fez uma promessa para alguém, para o pai dele, e teve misericórdia e resgatou ele de um lugar que ninguém faria nada por ele. A igreja fala tanto, os dias atuais falam tanto de inclusão, né? De inclusão, só que a inclusão que o povo aí fora quer pregar é coisa errada. Fala que a igreja não é uma igreja inclusiva. Pô, claro que é, pô. A gente aceita pecador de todo jeito, a gente só não pode aceitar o pecado, pô. Todo mundo que vem para cá, um dia, veio para cá com uma mazela, pô. Veio para cá com uma mazela. Pô, a gente está estudando o trigo e joio. O trigo, ele é uma das plantas, um dos alimentos mais versáteis que tem. Pô, você do trigo faz um monte de coisa, cara. Faz um monte de coisa a partir do trigo. Aquele grãozinho pequenininho ali, ó. Pô, faz um pão grandão para alimentar um monte de gente. Olha o que eu estou falando, fruto, cara. A partir do trigo, um monte de coisa é feita. Um pão da vida. Vocês já ouviram falar tanto de pão da vida aí, né? Pão da vida, pão vivo. Pô, lá em Israel é feito esse pão vivo aí de verdade, vocês sabiam disso? Ele é fabricado mesmo, para a pessoa comer. O trigo, quando ele germina, dá uma plantinha pequenininha nele assim. Eles vão lá, botam para triturar, espalha ele assim, bota para secar no sol ou no fogo, perto do fogo, não pode ter temperatura muito alta, e dá para doente comer, grávida e soldado ferido. Pô, que lugar que mais tem gente doente do que aqui, cara?
Que lugar que mais tem gente doente do que a igreja? Vocês não tratam a igreja como hospital, pô? Vocês não falam que igreja é lugar, que é hospital? Ou então vai ter gente doente aqui sempre, e vocês vão ter que ficar recebendo esse pão da vida o resto da vida de vocês, se alimentando disso. Mas não tem como você se alimentar do pão da vida sem buscar por ele, pô. Pô, a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E como que eu vou me alimentar da palavra que procede da boca de Deus se eu não busco, se eu não leio, se eu não abro isso aqui para ler nunca? Pô, a palavra aqui é mês do Ministério Jovem, mas eu não estou direcionando essa palavra só para jovem, não. Isso fala comigo também. Quantas vezes eu pego a Bíblia para ler, sento, boto a Bíblia assim, vou dar uma mexida no telefone antes, quando eu vejo, passou quase uma hora. Perdi quase uma hora da minha vida, do meu dia, futucando em telefone, em vez de estar aqui em contato com a palavra. Isso aqui é uma bênção, mas quando usado da maneira correta. Fora isso, é maldição. Mateus 15:32 vai dizer que o povo estava com ele há 3 dias, sem comer. E Jesus preocupado, tem que despedir esse povo que eles estão com fome. Eu não queria despedir eles em jejum. Mas o povo não estava preocupado em comer, não, pô. Ele estava mais preocupado com quem estava ali com eles, em permanecer do lado do Senhor, na presença de Jesus. A gente pode viver sem pão, a gente pode viver sem roupa, a gente pode viver sem emprego, a gente não pode viver sem Jesus, pô. A gente não pode viver sem a presença dele na nossa vida. Porque tem gente buscando as coisas de Deus, mas não o Deus das coisas. Tem gente buscando Deus por interesse. Gente, pelo amor de Deus, vocês que assistem aí, que são conectados à internet, você vê aí, gente do lado de fora procurando, buscando Deus, pregando Jesus para ter um ganho. Que ganho que eu tenho que ter pregando isso aqui, pô? Isso aqui eu não faço para ganhar nada, não. Eu faço só porque eu ganhei, pô. Eu faço porque eu fui salvo, porque Jesus alcançou meu coração, porque hoje eu caminho na presença. É errado com muita coisa? Erro, pô. Sou pecador. Mas estou aqui, estou diante do Senhor, tentando me consertar cada dia. Todos os dias, buscar a presença dEle é necessário. É necessário. Quando eu falei de Mefibosete para vocês, onde é que foi que Davi colocou ele? Colocou a mesa para comer com ele perpetuamente, para sempre. Eu queria que vocês deixassem o texto de Apocalipse 3:20. Deixa o texto de Apocalipse 3:20 ali para mim, fazendo um favor. Eu vou encerrar agora, tá? Como eu falei para vocês, a presença de Deus, ela é importante na nossa vida. Teve 3 personagens na Bíblia também que buscaram a presença de Deus e entenderam o chamado. Abraão devia caminhar, porque Deus estava com ele. Deus fala, sai da sua terra, da tua parentela. Ele estava sempre com Abraão. Isaac deveria permanecer. Gênesis 26:2 vai falar que não era para ele sair daquela terra para o Egito, que era para ele permanecer ali, que ali Deus comunicaria para ele todas as bênçãos que tinha para ele. Aí 2 personagens entenderam o chamado, porque Deus estava com eles, aí Jacó descansou. Jacó colheu herança de 2 pessoas que permaneceram na presença do Senhor. Se lembra do episódio da escada no céu, da escada no céu, que os anjos subiam e desciam, que ele descansou no travesseiro de pedra, mas ele precisou descansar um pouco para Deus comunicar algumas coisas que tinha para ele. E no final do texto ele vai dizer assim, a presença do Senhor estava aqui, eu não sabia. Ele entendeu tudo que Deus tinha para ele, porque a presença do Senhor estava com ele. Agora, para encerrar, Davi pega Mefibosete e bota a mesa com ele para comer, para estar na presença dele agora perpetuamente, para sempre. Mesa é lugar de relacionamento. Dificilmente você vai convidar para sentar à mesa com alguém, sentar à mesa com você, alguém que você não conheça. Dificilmente. Mas se você fizer isso, chamar alguém que você não conheça para sentar à mesa com você, é porque você quer conhecer melhor essa pessoa, não quer? Quer ter relacionamento com ela. E você quer criar laços com essa pessoa. Agora, do mesmo jeito que Mefibosete não se via digno
de sentar na presença do rei, pode ter gente aqui hoje que também não se vê digno disso. Vocês podem conhecer gente que não se acham digna de estar na presença do Senhor. Se tem alguém aqui nessa condição hoje, peça a Deus, ora. Olha o que ele vai dizer ali, ó. Escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Só precisa ouvir a voz do Senhor. Só precisa ouvir se Ele está batendo lá na porta de verdade. Quem é que está batendo a sua porta? Se você ouvir e entender, Ele diz que quer sentar à mesa com você, quer ter relacionamento contigo. Ele quer mostrar para você e para mim que nós somos filhos dele. E que mesmo a gente achando que a gente não merece, Jesus faz muita coisa para que a gente tenha, para recuperar a nossa dignidade. O Salmo 81 vai falar, 81, acho que 13, se eu não me engano, vai falar assim: se o meu povo ouvisse minha voz. Se o meu povo ouvisse minha voz. Aí lá em João, lá no milagre que ele faz o milagre do vinho, Maria fala assim: ouçam a voz dele, ouçam tudo que ele disser. Às vezes as coisas não estão acontecendo, não estão indo para o lado que a gente quer na nossa vida, porque a gente não está ouvindo a voz do Senhor, porque a gente deixou de dar valor para a presença dele. Aqui nessa igreja eu aprendi muita coisa com muita gente. Como eu falei no começo, eu sou muito grato, mas no final dos tempos, eu quero ser tido como trigo, eu não quero ser tido como joio não, cara. Eu não quero estar aqui parecendo que eu sou cristão para vocês não, subindo aqui ter aparência de crente e tá fazendo para ir para fora um monte de besteira não. Eu como cristão, eu necessito dar valor à presença do rei na minha vida. A gente colocou características aqui de trigo e de joio, que você seja trigo. Frutifique lá fora, cara. Frutifique dentro da sua igreja. Se prostre diante do Senhor. Uma das analogias que eles fazem do trigo e do joio é que quando o trigo está maduro, ele se curva. O joio fica assim, riste ainda. Vocês já viram essa parábola em algum lugar, essa aplicação? O trigo, porque ele está vazio, não tem nada dentro dele. Como é que ele vai tombar? Como é que ele vai se curvar? Aí quando você está cheio da presença de Deus, você entende que o seu lugar é lá embaixo, prostrado diante dele, mas é aos pés dele, não é somente se ajoelhar por ajoelhar não, é aos pés do Senhor. Gente, obrigado, foi o que Deus comunicou ao meu coração e eu tentei passar para vocês da melhor forma possível. Não sou a melhor pessoa para estar aqui, mas como o pastor Jair uma vez falou comigo, é você que sabe. Então, se Deus fez um chamado para você fazer alguma coisa, agarra aquilo com todas as suas forças, se dedique. É possível, cara. Gente, se eu estou aqui, é possível. Né, irmã Elaine? Deu a bronca? Se eu estou aqui, é possível. Gente, vamos mostrar para o mundo lá fora que a gente está dando fruto de verdade, que a boa semente, que é você, que foi plantada em solo fértil, está dando fruto lá fora. O fruto é da porta para fora. O pastor Silas falou um negócio que é muito interessante. Doutrina só serve da porta para dentro. Lá fora, você tem que apresentar Jesus para as pessoas. Você tem que pregar Jesus para as pessoas. Não adianta eu vir aqui lá fora pregar doutrina de batista para o povo, não. Eu tenho que apresentar Jesus para aquelas pessoas. Aqui dentro ela aprende isso, mas lá fora ela tem que conhecer Jesus. Gente, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Xande. Amém? Você pode se colocar de pé? Que Deus continue abençoando a vida do Jefferson, a sua dedicação, o seu preparo. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Para a gente encerrar, eu quero apenas deixar uma frase aqui para você. As coisas que você faz quando está sozinho são as que definem quem você é. As coisas que você faz quando está sozinho são as que definem quem você é. Quem você é em Deus. O que você tem feito no seu secreto? Que essa reflexão fica para nós nessa noite. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado
porque o Senhor falou o nosso coração. Sabemos da nossa responsabilidade, fomos alcançados pela sua graça e somos privilegiados por ser alcançados por essa graça. Queremos prosseguir em querer te conhecer e fazer a sua vontade. Continue conosco, Pai. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e de uma forma especial sobre a primeira Igreja Batista em Santa Lixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, dê um abraço no seu irmão, boa semana.